Fala galera, estamos de volta. Faz um tempo que a gente não grava os vídeos. Correria do dia a dia, né? Fazendo os preparativos. Tem coisa da Kombi que a gente vai mostrar. Tem várias coisas aí para aparecer aqui. Mas a gente estava aqui tomando um vinho e pensamos, né? Vamos fazer um vídeo respondendo os comentários, as dúvidas, né? Algumas provocações, algumas educadas, outras nem tanto, né? Vamos esclarecer algumas coisas aqui, tá bom? Então, a Gabi vai ler aqui os comentários e a gente vai conversando. As atualizações sobre a Kombi, sobre os cachorros, a gente vai trazer nos próximos vídeos. Como o Gui falou, a gente tá bem um pouco na correria, trabalho, mudança. Então, a gente tá um pouco atrasado em algumas coisas, a gente confessa. Mas vai dar tudo certo, né? Dos vídeos, né? Dos vídeos, sim. Mas do carro, não. Não, da mudança também. Então, vamos aqui para os comentários. Esses aqui são os comentários do compilado dos nossos vídeos, tá? Não é de um vídeo específico. Salve Ana Viajante, moramos em uma Kombi na beira da praia, não foi uma boa experiência, uma van, uma besta vai ser a nossa próxima opção, sucesso sempre pra vocês. Salviano, um beijo pra você, olha que comentário legal. Salviano, um beijo, é o seguinte, a gente tá com a Kombi só pro translado, a gente não vai morar na Kombi, a gente tá adaptando ela para conseguir fazer uma mudança com os cães. E aí vai ter espaço para mala, vai ter espaço com cinto de segurança para todos os cachorros, tem o bagageiro em cima. Então, assim, a Kombi, ela é só para meio de transporte. Vai ser entendeu? uma vanzona pros dogs. E também para a gente não se sentir preso no lugar, né? Digamos que a gente quer ir para outra cidade, outra região. A gente não está preso. A gente tem a van, né? A Kombi, né? Mas, é assim, é de se pensar, quem sabe, né? De mudar o carro um dia. A gente adoraria fazer um motorhome. A gente viu vários vídeos, a gente achou a ideia o máximo, quem faz. Só que dentro da nossa realidade, inclusive, a gente até postou um vídeo no Shorts e teve um comentário de uma pessoa que ficou muito chocada que a gente vai morar numa Kombi com 6 cachorros. Gente, isso não vai acontecer, a gente não vai morar na Kombi com 6 cachorros. Até porque a gente tem 6 cachorros grandes, então ia ficar totalmente... Não ia funcionar, sabe? Ia ficar totalmente inviável. E a gente decidiu usar a Kombi só para esse transporte. E aí, por que a gente decidiu comprar a Kombi e não alugar uma? Ou um carro que caiba, que coubesse os cachorros? Justamente porque se a gente chegar lá, vamos supor que a gente chegue em Assunção, que é a nossa ideia inicial, e a gente não gostar, e a gente quiser ir para Emboscada, ou a gente quiser ir para Encarnação, ou a gente quiser ir para Argentina, a gente quiser ir para qualquer outro lugar, ou voltar para o Brasil, a gente tá com a Kombi, a gente consegue colocar todos os cachorros e a gente não vai ter nenhuma dor de cabeça. Até fazer mudança para casa que a gente vai morar vai facilitar muito. Então a Kombi a gente comprou por causa disso. Ótimo. Valeu, Salviano. Fernanda Matoso 3021. Boa, mano. Logo, logo eu também estou indo para lá. Eu já vivi lá quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Então não vejo a hora de voltar. Hoje eu tenho 20, ano que vem vou fazer 21. Vou em abril de 2026. Brasil não tá com nada. Vamos que vamos, sucesso para nós. Show de bola. Pô, um abraço aí também pra Fernanda. Se você quiser, deixa em algum comentário do nosso vídeo quais são as suas visões de lá, né? Pra você que já morou lá, já viveu e tá decidindo voltar, o que mais você gosta? É até bom pra gente, né, conhecer sobre quem já morou lá também, né? É muito bacana. Um beijo aí pra você. Latam Free One. Eu acho que uma boa opção seria a cidade de Encarnação. Tem uma orla muito legal e um rio que parece o mar. E os preços do aluguel são melhores do que em Assunção e até a Cidade do Leste. Cidade muito segura e o povo muito educado. A gente tá com vontade de pelo menos conhecer Encarnação, né? Então, a não ser que a gente se apaixone por alguma região ali próximo à Assunção, é bem provável que a gente vá acabar indo para Encarnação.
Qual que é a nossa Conhecer, dificuldade pelo menos, do né? momento? Qual que está sendo o nosso itinerário, na verdade? A gente vai fazer essa viagem para o Paraguai fazendo paradas e a gente vai dormir nessas paradas. Então a gente já pegou Airbnbs no meio do caminho, a gente vai fazer as paradas para a gente descansar, para os cachorros poderem relaxar, para a gente dormir e seguir viagem no dia seguinte. A gente ainda não definiu 100% qual que vai ser a rota, talvez a gente fale disso em algum vídeo mais próximo da viagem, que quando tiver bem certinho, né? Mas qual que é a nossa primeira ideia? Nós vamos mudar primeiro para uma cidade chamada Emboscada, fica a 50 minutos de Assunção. Essa cidade é uma cidade bem pequenininha. Por que que a gente escolheu ela? Por falta de opção, tá? A gente precisava de uma casa com quintal grande e não tinha muitas opções de Airbnb dentro dessas características pra gente. Dentro do valor que a gente estava querendo gastar também. E próximo à Assunção, E né? próximo à Assunção. Então, a gente pegou essa chácara em Emboscada. A gente vai ficar lá por 30 dias. Enquanto estiver lá, a gente vai conhecer a cidade de Assunção, vai passear, vai conhecer as casas que tem para alugar, os bairros, vai ver se a gente gosta. Eu tinha falado em algum vídeo, acho que foi no primeiro vídeo, que não tinha Street View no Paraguai pra gente poder conhecer os bairros e ver. Só que parece que agora lançou, agora nesse mês, né? Então, esse mês de novembro, acho que liberaram o Street View do Paraguai. Então, agora a gente pode dar uma pesquisada melhor. Mas a gente quer ir conhecer as casas, quer ir conhecer o bairro, na vivência do bairro. Então, a gente pegou essa casa em Emboscada pra gente poder conhecer. Mas é o que a gente estava falando. Se a gente... eu queria ficar mais perto de uma cidade grande. Só que, provavelmente, as casas que têm um quintal grande, elas não vão ser em Assunção. Elas vão ser em cidades beirando Assunção. Então, a gente vai ver se a gente acabar gostando, se a gente não gostar da estrutura, talvez a gente vai para Encarnação. Então, a gente tá meio indeciso ainda, vai depender muito das casas que a gente encontrar, das opções que a gente tiver, da nossa vivência naquela região, se a gente gosta, se a gente não gosta, se é isso que a gente quer, se não é o que a gente quer, né? Então, mas a gente tá com Assunção e Encarnação, também entre esses dois, a gente nem cogita Cidade do Leste também. E o Airbnb de Emboscada foi para 30 dias. 30 dias A de gente Airbnb. já tem lá certo onde ficar no Paraguai por 30 dias. Com lugar para os cachorros, uma chácara de mais de 1.000 metros, entendeu? Então, são cachorros grandes, né? Apareceu um aqui. Não sei, tá mostrando? Acho que tá. Beleza. Próximo. Então vamos lá. Liberdade e Evangelho. Estamos mudando para o Paraguai também com a mesma visão de vocês. Sou empreendedora aqui no Brasil e não vejo perspectiva de melhora. Somos tratados como vilões. A parte tributária, que é um verdadeiro assalto. Se ao menos retornasse o valor usurpado, o Brasil de fato é um país que esmagou a classe média e produtiva. Só tem chance aqui a base e a ponta da pirâmide. Parabéns pela coragem e nos encontramos no Paraguai, que nos recebeu de portas abertas. Provavelmente iremos residir nos arredores de Cidade do Leste. Liberdade E Evangelho. e Evangelho. Poxa, olha que comentário bacana. Liberdade e Evangelho. Um beijo aí para vocês. E, pô, com certeza, eu acho que a gente tem que se unir, né? Fazer uma comunidade para, além de estar mudando para o Paraguai, né? Chegando lá, a gente contribuir para o crescimento do país. Porque é um país que a sensação que eu tenho é de acolhimento e de incentivo. Essa é a sensação que eu tenho. E isso me dá vontade de trabalhar pelo país, né? Hoje eu trabalho prestando serviço para empresas e eu estou morrendo de vontade de ir para o Paraguai ajudar essas empresas com o que eu posso ajudar para fazer o país melhorar, entendeu? Ainda mais, né? Que já é um país cheio de liberdades. E a gente percebeu que todos os comentários que a gente teve de paraguaios é o pessoal totalmente de braços abertos, dando dica, né? Incentivando a gente. Todo mundo muito legal. E eu acho que se a gente puder se unir nesse network, né? O que você faz? Às vezes eu posso te indicar, eu posso te ajudar de alguma forma, né? Às vezes eu entendo do seu negócio, posso te ajudar online. Então, ter essa rede de apoio, porque todo mundo tá começando num país novo, né? Então pode ser um pouquinho assustador no começo mesmo, né? Tipo, outras pessoas, outra língua, né? Então, eu acho que é super válido, eu acho que é super legal. Muito legal que vocês estão mudando. Eu acho que, infelizmente, o Brasil tá perdendo.
ótimas oportunidades de empreendedores, né? Que não estão conseguindo crescer aqui de maneiras legais, então estão tendo que ir para fora. É uma pena isso, mas espero que dê tudo certo aí para vocês. Muito sucesso aí nessa jornada de vocês também. É uma pena. Queridos, aqui é a Janaína, esposa do Paulo, que já enviou comentário sobre a nossa partida no ano que vem. Também de Kombi com os nossos pets. Pensamos tal qual vocês. Esses motivos também nos fazem caminhar para fora e para o Paraguai é a bola da vez. Boa sorte para nós. Vamos já emplacar o comentário dele embaixo? Já procura ele. Gente, a Jana, eu vou ter que dar uma caçada aqui, mas a Jana, muito querida, um beijo, Jana e Paulo, muitos queridos, a gente já conversou com eles no nosso direct, no nosso Instagram, já estamos trocando contatos. Eles estavam com... A gente achou muito legal, porque teve um comentário aqui que eu vou ter que dar uma caçada aqui pra achar. Mas o que acontece? Eles estavam falando que eles estavam vendendo a Kombi deles, porque eles têm um motorhome. Eles iam... é motorhome deles? É, motorhome. Eles iam vender a Kombi deles pra poder ir pra comprar uma picape ou algum carro grande, pra eles poderem ir pro Paraguai e levar as 3 cachorrinhas deles. E eles falaram que vendo o nosso vídeo, eles decidiram que eles também vão de Kombi, com a Kombi deles. Então eles desistiram de vender a Kombi e vão. E a gente achou o máximo. E eles são aqui pertinho da gente, Praia Grande. A gente até tá combinando de tentar se encontrar antes da viagem, né? A gente vai meio que em datas muito próximas, então a gente vai trocando informações, vai trocando experiências. O Paulo, ele já foi pra lá, já deu entrada na residência deles. Ele já passou as observações que ele sentiu do país pra gente. Eles também têm uma empresa, né? Então a gente achou muito legal. É isso daí que a gente acha o mais legal dessa experiência, né? Ter essas trocas. Então, a gente tava até conversando que, olha, a gente conseguiu mudar de ideia uma pessoa, né? Mudar os planos deles, né? Com a nossa ideia. Que legal, né? Então, isso a melhor parte, é por isso que a gente tá com esse canal também, né? O que eu tenho percebido? Que as pessoas que fazem comentários que estão se mudando são pessoas que, assim, estão na luta, né, aqui no Brasil. São pessoas que ou já tiveram algum negócio, ou tem negócio, e, poxa, isso é uma pena, né? É uma pena, porque a gente vai deixar de empreender aqui no Brasil e algo que já não está bom, a tendência é ficar pior, porque as pessoas que empreendem vão acabar realmente estão sendo expulsas, né? Bora, é interessante porque geralmente as pessoas que empreendem não são pessoas que querem ser CLT. Então acaba ficando meio que sem opções aqui, né? Ou você vai ter que ser CLT, ou você vai tentar empreender um negócio que pode ser que não dê certo. Ou fazer concurso público, né? Então assim... Agora assim, ó, gente, esse comentário eu respondi já, a gente respondeu lá já no YouTube, mas eu quis trazer porque é um ponto de vista interessante, foi feito com muito respeito, teve umas provocaçõezinhas aí que eu peguei no ar, mas é muito comprido o comentário, então vamos fazendo por partes e comentando, tá? Edson Coelho, 2534. Eu sou apaixonado pelo Paraguai, onde já estive umas 20 vezes. Há mais de 30 anos e agora finalmente vou poder realizar meu sonho com muito planejamento, lendo jornais do país, ouvindo suas rádios diariamente, compreendendo e falando espanhol paraguaio com muita facilidade e com algum conhecimento do Guarani. Desculpe-me pela franqueza, mas vocês estão sendo precipitados por tomar uma decisão dessas sem sequer terem visitado o país. Muito pior, vocês vão muito mal em suas pesquisas. Aparentemente, sua base de conhecimento se resume a vídeos gravados por youtubers bolsonaristas. Assim como eles, vocês usam meias palavras para insinuar coisas sobre o Brasil que não são verdadeiras. Informem-se. O governo atual do Brasil está obtendo resultados econômicos e sociais muito melhores que o governo anterior. No governo Bolsonaro, a tabela do IR não foi reajustada e cobrou-se muito mais impostos que agora. O PIB cresceu, a inflação caiu, as exportações cresceram, muitas coisas que não pretendo enumerar exaustivamente porque este não é o espaço adequado para isso e vocês pensariam que defendo Lula, de quem não gosto, mas que está fazendo um excelente trabalho na economia, na diplomacia, na saúde e na educação. Primeira pausa.
Ah, tem mais ainda? Tem muita coisa, mas vamos fazer por parte porque é bem comprido. Edilson Coelho, obrigado pelo seu comentário, né? E você, como foi muito respeitoso, a gente também, com certeza, mesmo com quem não for muito respeitoso aqui, a gente vai acabar levando na boa, né? Mas, enfim, sobre a gente... O primeiro ponto é da precipitação. Eu acredito que a gente vai ter formas de pensar diferente, né? Se eu olhar para a vida de qualquer pessoa, eu vou encontrar na vida dela coisas que eu vou pensar, pô, aqui você foi precipitado, ou não, aqui você demorou demais para agir, né? Esse é o comentário que ele levou 30 anos. Ele já esteve 20 vezes. 20 vezes, mas faz anos, E há mais de né? 30 anos. Isso. Por exemplo, na minha opinião, você demorou demais para tomar a decisão. Mas a minha opinião é minha, entendeu? Não quer dizer que para você demorou. Para você foi o tempo certo. 30 anos e ir 20 vezes. Agora, eu demorar 30 anos, eu vou ter 60. Eu não quero ir com 60 anos. Sabe-se lá o que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão de se informar por perfis bolsonaristas, cara, assim, você está muito equivocado. Porque nós não somos bolsonaristas, né? Sobre os números que você falou, pode até haver mesmo ali números do governo melhores ou números piores, mas até aí são coisas relativas. Porque, peraí, a gente vai mesmo atribuir a melhora de um país para um presidente? Tá todo mundo trabalhando feito camelo, tá todo mundo pagando imposto em tudo que consome, e a melhora do país é culpa do presidente? Então, assim, para mim, na boa, foda-se quem é o presidente. A gente está ralando, a gente está trabalhando, a produtividade está aumentando e muito. E para ser justo também, né? Vamos ser justos. A gente não pode resumir um mandato em paralelo com anos de outros mandatos e resumir que um mandato estragou o país. E outra, vamos ser justos e vamos ser coerentes, né? Tem coisas no governo do Bolsonaro que, se você for lá olhar, aqui teve algo positivo. Os juros estavam menor. Os juros menores fazem a economia ter um estímulo maior, estimula alguém a querer abrir algum negócio. Mas aí baixou demais a taxa de juros. Mas aí já entra em detalhe muito técnico. Mas o ponto eu não atribuo a melhora ou a piora do país apenas ao presidente. Pelo amor de Deus, quanto que era colhido por hectare há 30 anos atrás e quanto é colhido por hectare hoje, de qualquer coisa. Pô, tudo aumentou a produtividade. Quanto tempo levava para construir um carro? Quanto tempo leva hoje? Então, os dados econômicos eu não atribuo apenas a um presidente, ou até porque, assim, beleza, você pode estimular o PIB só com dinheiro estatal, e aí? Fez sentido? Então, são vários pontos, né, a se observar. Agora, não, a gente não é bolsonarista, tá? Nós não somos também de esquerda, mas não somos bolsonaristas. Nós somos de direita, mas a gente acredita em pilares que o Bolsonaro, ele feriu. Então, assim como nós não somos bolsonaristas, nós discordamos de várias coisas que o Bolsonaro fez no governo dele, que, inclusive, ele mesmo está colhendo os frutos agora, de coisas que ele mesmo fez. Foi né? até um dos pontos que, no meu comentário para ele, eu respondi, que é essa questão de uma das coisas que estão destruindo o Brasil é a polarização. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Se você discorda de alguma coisa que o Lula falou, você é bolsonarista. Se você discorda de alguma coisa do Bolsonaro, você é Lula. E o que acontece? Fica nessa guerra de todo mundo idolatrando um político que, vamos ser bem sinceros, tá cagando pra gente. Todo mundo idolatrando o político, brigando como se fosse time de futebol. E o país não desenvolve. Então, quando a gente quer ser crítico, as pessoas querem colocar a gente em uma caixinha. Bolsonarista pobre, porque a gente já recebeu esse comentário, porque a gente quer ir pro Paraguai, a gente é bolsonarista pobre, porque a gente não tá gostando do Lula, entendeu? Então, assim, as pessoas colocam, e essa polarização tá acabando com o país, porque não tá fazendo as pessoas pensarem e criticarem, as pessoas não querem, a gente tava discutindo sobre isso, as pessoas não querem estar erradas, não, eu defendi esse lado a vida inteira,
e agora eu vou continuar defendendo porque eu não quero estar errado, entendeu? Então as pessoas estão perdendo o senso crítico de falar assim, não, eu votei em você, mas peraí, você não tá entregando nada? Ou eu defendi você E agora você ontem, e mas você é e aí? corrupto? E eu descobri, e saiu um escândalo que você tá envolvido? Como assim? Não, e Então, mesmo se assim, não for corrupto, se não fizer o o que que se diz que ia propôs, né? fazer, Mas uma coisa interessante que ele comentou aqui, que ele foi mais de 20 vezes e ama o país. Então a gente sabe que a gente tá indo pra um lugar legal, né? obrigado por ter ido tantas vezes e até aprovado. Obrigado. Pronto. Vamos continuar com, o Mas eu tenho comentário. mais uma coisa para falar. Você falou sobre essa questão aí do clube de futebol, né? E aí eu fui ouvir uma análise geopolítica de um cara pró-China. Aí eu não sabia que ele era pró-China, mas quando ele soltou lá, ele falou assim, ó, não, eu sou pró-China e faço análise geopolítica. Meu, pra mim, tudo que ele falou Já perdeu caiu o por valor. terra. Porque se ele é pró alguma coisa, ele tá torcendo, ele é torcida de futebol. Não tá sendo imparcial, né, na Ele não vai análise. ser crítico, ele não é um analista, ele é um torcedor. Então, a gente só vai dar certo aqui nesse país se a gente parar de torcer pra político. Tá, Continuando. continuando o comentário. Informem-se. A corrupção e a malversação do dinheiro público não são um privilégio duvidoso do Brasil. O Paraguai é classificado, segundo uma tabela internacional, como mais corrupto que o Brasil. Pesquisem sobre o Nepo Babies no Paraguai. Vocês encontrarão, entre outros, uma longa série de reportagens de Fiona Aquino, pelo jornal TV ABC Color, sobre filhos de diversos políticos, inclusive a filha do vice-presidente Pedro Aliana, contratados por salários altíssimos para atuar ou não em órgãos públicos. Pesquisem sobre o banco Ueno, que vocês descobrirão que há várias acusações de irregularidade envolvendo a sociedade do presidente Santiago Penha e de seus sócios também em outras empresas. E é claro, os bolsonaristas sempre dizem que vivemos em uma ditadura, entre aspas, e que não há direito de ir e vir, inclusive brasileiros que se transitam frequentemente entre o Brasil e o Paraguai. Segundo ele, só no Paraguai há liberdade. Então pesquisem sobre a expulsão da senadora oposicionista Kátia González no Senado paraguaio, contrariando as normas vigentes, e sobre a reação da polícia a uma pequena manifestação de estudantes. É claro, eu não poderia me esquecer do que esses bolsonaristas no Paraguai sempre dizem que o país vai bem, porque os paraguaios são de direita e o Partido Colorado sempre vence e sempre irá vencer a esquerda. Pesquisem sobre o resultado da eleição da Cidade de Leste. Umas 2 semanas atrás, a oposição obteve mais que o dobro dos votos colorados. Sobre o que ele falou, é assim, o Edilson, né? O Edilson, é assim, galera, né? Eu não acredito que o Paraguai ele é um país isento de corrupção. Muito pelo contrário, eu acredito que vai ter corrupção em todos os lugares. Até tem gente que fala que às vezes foi abordado pela polícia, e aí a polícia pediu uma caixinha, né? Tem alguns comentários que falam sobre isso. E eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, porque o ser humano é corruptível, né? Agora sim, tem várias coisas a ser levado em consideração. Beleza, é corrupção. Só que eu realmente acredito que o grande problema do Brasil hoje não é corrupção. Eu acredito que não é corrupção. Eu acredito que o grande problema é a ineficiência do Estado. É um Estado muito grande e ineficiente. Eu não ligaria de pagar o preço que a gente paga nos itens de consumo, mas se a gente fosse no hospital, o hospital tivesse com todos os aparatos, com tudo bacaninha, porque nós pagamos impostos altos. É só isso que a gente pede. Ou a gente andar numa estrada decente, ou a gente não ser roubado por vários impostos além do que a gente já paga no consumo, como por exemplo IPVA, IPTU, um monte de... Todas as fases são cobradas impostos, né? Então assim, a gente não ligaria se a gente tivesse algum tipo de retorno, né? Agora, alguns retornos são fato que a gente tem, né? Se você chegar infartando num hospital público, você vai ser atendido, né? Existe a chance de você ser bem atendido, né? Eu mesmo já fui bem atendido em hospital público. Mas isso não quer dizer que é suficiente. Pelo que a gente paga, peraí, galera, vamos parar, pôr um pouco a mão na consciência. Sem torcedor, sem torcida, pensando assim, quantos por cento
da nossa força de trabalho vai para o imposto. É isso. E quanto falta? Vamos comparar com outros países. Ah, esse país aqui é semelhante ao percentual que paga de imposto. Vamos analisar o país? Caramba, é muito diferente. Pô, é muito diferente, entendeu? Então, é claro, existem países que são piores e cobram ainda mais imposto, mas não é com isso que a gente quer se comparar. E sobre a liberdade, eu acredito que a gente não é totalmente prisioneiro. Na verdade, muito pelo contrário, eu me considero livre. Eu me considero livre ainda. Então, justamente eu vou usufruir dessa liberdade para tomar uma decisão. O problema do Brasil é a ineficiência do gasto É a questão do da torneira, Estado. né? Porque assim, vai precisar arrecadar mais imposto, entendeu? Existe uma coisa que chama curva de Laffer, que é bem conhecido aí na economia, que é o quê? Ela assim, tem um ponto, um percentual máximo de arrecadação de imposto que para ter um valor máximo em arrecadação. Que se você começa a cobrar mais imposto do que aquilo, você diminui a arrecadação porque você aumenta a sonegação. Então, digamos que existe o risco do país falar o seguinte, a gente precisa arrecadar mais do que o que a gente está arrecadando, então vamos aumentar. Então agora, ao invés de arrecadar 33% do PIB, a gente vai arrecadar 50% do PIB. A sonegação pode aumentar tanto, entendeu? Que a arrecadação diminui, mesmo eles aumentando o percentual. Então a economia pode continuar rodando, as coisas acontecendo normalmente, só que arrecadar um valor menor. Então, o Brasil pode atingir esse pico de querer arrecadar mais e não ter como arrecadar mais, entendeu? Eu acho que um problema grave ainda pode estar ainda distante e exigiria ainda algumas decisões ruins, outras decisões ruins, que eu torço para não acontecer, eu torço para o Brasil melhorar, eu não queria estar indo embora do Brasil. Mas a gente está analisando como a situação do Brasil está ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente foi sair para almoçar. E hoje a gente começou a procurar um lugar. A gente ficou nessa cidade faz um ano que a gente mudou pra cá. A gente não saiu muito, a gente não sai muito de casa, sabe? E quando a gente sai, a gente gosta de ir nos mesmos lugares. Aí hoje a gente fala assim, vamos procurar um lugar pra gente almoçar na cidade. Começamos a abrir o Google Maps. Domingo, gente, domingo é o dia... Meio-dia. Meio-dia. A galera sempre sai pra almoçar no domingo. Muita gente sai pra almoçar no domingo. A gente começou a ver o Google Maps da cidade, vários restaurantes, tudo fechado. Aí a gente foi no mais famoso que tem da cidade, que fica na estrada, na verdade, ali, né? E a gente foi almoçar e a gente ficou indignado, porque dá a sensação de que a economia tá tão mal que a galera não tá nem indo almoçar mais de domingo. Tava vazio. O restaurante, e é um restaurante que geralmente é movimentado e vazio. E a gente assim, caramba, né? Isso é um impacto da economia nas pessoas. Na economia da cidade. Como assim um restaurante fechado em pleno domingo? Sabe? É de se questionar, né? E antes de ir-me embora, preciso lhes perguntar, por que vocês querem manter sua empresa no Brasil? Se vocês dizem expressamente e com desdém que não querem mais pisar aqui, também se vocês são contra os benefícios indevidos do governo brasileiro, estou correto em supor que vocês pretendem abrir mão de suas aposentadorias. E se adoecerem, não retornarão para usar o SUS, que é o melhor sistema público do que o Paraguai? Espero sinceramente que vocês tenham muito sucesso na empreitada, mas fundamentem sua mudança em fatos, não em alegações falsas de gente que faz politicagem no YouTube para vender consultorias e assessorias de imigração. Vocês devem ter notado que todos esses youtubers bolsonaristas, mesmo estando no Paraguai há apenas um mês, são especialistas em imigração e oferecem seus serviços profissionais. Abraços e sucesso. Pronto. Obrigado pelo sucesso, né? Mas é o seguinte. Bom, vamos lá. O primeiro ponto. Sobre manter a empresa aqui, né? Peraí, eu continuo sendo um brasileiro, né? Então eu vou continuar usufruindo de ser brasileiro. Não é porque eu questiono o que o Estado faz ou o que políticos fazem que eu vou deixar de ser brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Até me espanta essa pergunta. Sobre o SUS... Não, mas eu acho que tem outra questão também.
o compromisso que a gente tem com os clientes. Como assim? A gente vai mudar de país e falar assim, ó, gente, a gente não vai mais trabalhar com vocês porque a gente tá indo pro Paraguai. Claro que não. A gente tem contrato, a gente tem compromisso, né? Responsabilidades. Sim. Então, os nossos clientes do Brasil, fora do Brasil, independente do lugar que a gente estiver morando, a gente vai continuar atendendo eles. E aí, o que acontece? Sobre o uso do SUS. Olha, Edilson, eu acho que o tanto que a gente já pagou de imposto, eu acho que eu poderia dormir lá no hospital público pro resto da minha vida, cara. Eu devia ser muito bem tratado, entendeu? Mas, é assim, eu espero não precisar, porque a gente no nosso planejamento está planejando pagar plano de saúde lá. Inclusive, temos plano de saúde aqui também. É o que a gente mais usa, E digo mais, né? olha o seguinte, olha que bosta, né? A gente tem que ter plano de saúde. A gente tem que ter plano de saúde, mesmo pagando o quanto nós pagamos e mesmo a gente vendo um valor alto sendo gasto, né? Então, assim, a gente é obrigado a ter plano de saúde. Então, poxa, que pena. Essa questão do SUS pra gente não cabe muito, porque todas as vezes que a gente precisa fazer exame, todas as vezes que a gente precisa de qualquer coisa, a gente usa o convênio, né? Mas eu estive falando com uma pessoa esses dias que usa mais o SUS. E ela falou assim pra mim, ela falou assim, ó, eu não tenho convênio, eu precisei fazer um exame, eu tive que pagar, porque o SUS, eu ia ter que fazer esse exame daqui só meses depois. Então, assim... o SUS, ele até vai ajudar em alguns casos de emergência, né? Mas eu até questiono, Edilson, o seguinte... Eficiência, né? Hã? Eficiência. Será que não faria mais sentido, então, ao invés de gastar esse dinheiro com um hospital público gerido pelo sistema público, em alguns casos, tá? Em alguns casos, porque, pô, tem gente que é bem atendido no hospital público, eu mesmo já fui bem atendido. Em alguns casos, às vezes, ver o quanto que é gasto por paciente, esse número eu não tenho, e ver se não faz sentido dar o voucher, entendeu? Eu não sou contra o assistencialismo, não, cara. Muito pelo contrário, eu acho que em muitos casos é extremamente bom, até para a economia como um todo, um assistencialismo a algumas pessoas. Só que tem que ser a algumas pessoas. E outra, para outras pessoas tem que ser algo passageiro, não tem que ser algo permanente. E tem que ter algum tipo de contribuição de uma pessoa saudável que está recebendo benefício do governo por, sei lá, porque simplesmente tem a baixa renda. Entendeu? Mas aí falta, não é na minha opinião, algo na pessoa, falta planejamento. E eu não vejo esse planejamento acontecer, não vai acontecer. Uma coisa que ele trouxe também, se a gente vai abrir mão da nossa aposentadoria. Olha, Edmilson. Primeiro, Edmilson, nós, como muitos empreendedores, a gente não tem, né? Não conta com isso aí, cara. A gente não tem isso. Mas eu assim, vou abrir mão. Pronto, eu abro mão. Mas eu vou falar pra você uma coisa. Se eu tivesse trabalhado de CLT minha vida inteira, vamos supor que eu tivesse 50 anos e decidisse mudar de país e eu fosse trabalhadora, e assim, ó, a aposentadoria não é o governo que dá, a gente contribui, é descontado do salário todo mês. Então, assim... Não é que eu tô abrindo mão. Eu acho que assim, mesmo se eu tivesse trabalhado de CLT a vida inteira, decidisse mudar de país porque o país tá ruim, no final da vida, mão. Eu não ia abrir mão porque saiu do meu salário. Eu contribuí com o INSS, então é mais do que justo eu receber. Nós contribuímos e entra numa pirâmide totalmente mal feita, que você bem instruído deve saber bem. E tem no nosso último vídeo que a gente gravou falando sobre isso. Que é uma furada. Então, é o seguinte, que aposentadoria é essa? Para daqui 30 anos, que para daqui 5 anos já está faltando dinheiro. Eu vou contar com a aposentadoria do governo para daqui 30? Nós mesmos somos muito, como nós somos muito críticos em várias questões, nós também somos críticos até a aposentadoria. A gente tá montando a nossa aposentadoria, né? Então a gente monta de forma privada, né? Assim. Mas valeu, Edmilson. Mas é isso. Boa sorte. Irão comprar uma Kombi apenas para levar os cachorros? Desculpa, peraí, volta. @Vitor Vitorino. Irão comprar uma Kombi apenas para levar os cachorros? Será que seria mais interessante um reboque engatado no carro?
Uma Kombi para deixar na mão na estrada é rapidinho, viu? Sem contar que é um carro velho que a maioria dos mecânicos não querem nem pôr a mão. RS. Acabou? Cara, é o seguinte, eu acredito que um carro velho ele vai ficar na mão se não tiver uma manutençãozinha. Eu sei, né, que ainda assim, mesmo com a manutenção, a gente corre o risco do carro quebrar, alguma coisa. Mas a Kombi, ela é um sistema muito simples. Putz, é muito simples, entendeu? Então, se ela tiver com a manutenção em dia, né, os cabos de vela trocadinho, as mangueiras novinhas, filtro de óleo, filtro de combustível, tudo bonitinho, né? Olhinho trocado, é difícil, vai quebrar, não tem o que quebrar. A gente vai devagarzinho, vamos na boa, 80 por hora, 90 por hora. Então tem essa. Sobre comprar uma Kombi só para isso, cara. A gente comprou uma Kombi só para isso. Mas, assim, tá transformando a experiência, né? Porque já seria uma experiência interessante ir de carro. Agora, por que a gente não escolheu um engate? E aí o que acontece? O engate, cara, primeiro, eu acho que é mais difícil de acostumar com a direção. Eu posso estar errado, mas eu nunca dirigi. Eu sei que para dar ré é mó treta. E outra, o conforto dos cachorros, né? A segurança. Nossa, nem passa por minha cabeça o engate. Eu acho que, na verdade, é uma péssima ideia. É interessante. Não faça isso, Primeiro que pelo amor de assim, ó, com a Kombi vai caber mais coisas pra gente levar. Malas nossas, roupas nossas, coisas da nossa casa. A gente vai cara, conseguir. você não tá ligado. A Eu ia gente ter vai que ser um engate pra cavalo. conseguir encaixar mais coisas. Agora, assim, os cachorros, dentro desse engate, né? Eles iam ter que ficar dentro de caixinha de transportes, um em cima do outro, pra poder caber. Então, assim, não ia ficar confortável pra eles. É engraçado porque a gente tem uma visão de cachorro. Tem gente que tem uma visão de cachorro que, é só um bicho. Tem gente que tem uma visão de cachorro que é um filho. A gente tá no meio termo ali, né? A gente não é nenhum nem o outro. Não, na verdade, a gente considera que ele é um bicho, mas a gente quer dar o conforto pra A gente ele. Né? faz Ele é um parte bicho, da nossa família, né? ele é um bicho que a gente tem carinho, então a gente vai dar conforto pro A gente tem muita cachorro. preocupação com nossos cachorros, então a gente quer trazer da melhor forma, até porque a gente não quer, a gente tem um que passa mal, então é bom a gente estar de olho nele enquanto a gente tá viajando. Então todas Eles vão no essas questões. ar-condicionado. Eles vão melhores do que a gente. Porque a estrutura que a gente tá montada, a gente tá montando, eles vão ter conforto, eles vão ficar deitados, de deitadinhos, boa. no ar. Gente, vocês vão ver conforme a gente for montando e for postar vídeo aqui. E aí? Otávio Arruda, 3842. Que loucura está acontecendo? Todo mundo prefere cachorro e poucos ou quase nenhum filho. KKKKK. Bem-vindos, moro aqui no Paraguai e não vão se arrepender. Olha só, que legal, cara. Se puder, fala aí onde você mora, né? As suas experiências aí, indicações. Sobre ter cachorro e não filho, olha, a primeira coisa é que eu acho que para tudo tem seu tempo, né? Eu acredito que um filho, ele é uma coisa importante, né, na vida das pessoas, e eu prefiro ter essa coisa importante de uma forma planejada. Então, assim, para agora, eu nem planejo e eu nem quero ter um filho. Então, eu tô sendo sincero. Eu vou ter um filho se eu não quero ter, só porque todo mundo tem? Entendeu? Então, assim, você nunca vai ver eu fazendo uma coisa porque todo mundo tá fazendo. É interessante porque eu acredito que seja o filho hoje, talvez as pessoas estejam até desanimadas em ter filho justamente pela questão econômica. Muito caro manter um filho, né? Então as pessoas levam isso em consideração também, né? Então, talvez se a economia melhorar, as pessoas se animem mais em aumentar a produtividade de seres humanos. E eu vou te falar que o problema da economia não é só do Brasil, não. Tem vários países europeus tendo problema. Que as pessoas estão envelhecendo, né? E outra, ineficiência do Estado. Estado arrecadador. Como que é? Arrecadador. Eu acho que muita coisa mudou também, né? O modo de pensar. Hoje as pessoas querem curtir mais, viver mais, aproveitar. As pessoas hoje estão trabalhando muito, então o fato do homem estar no mercado de trabalho, a mulher estar no mercado de trabalho, nenhum dos dois ter muito tempo para ficar em casa com criança, né? As coisas estando mais caras, então a necessidade dos dois estarem trabalhando para manter as contas, eu acredito que isso influencia muito na decisão das pessoas. Certeza. Né? Certeza. Vamos lá, gente, esse próximo comentário é em espanhol, mas eu vou falar vou ir lendo, traduzindo aqui pra gente, tá? Não.
Você quer que seja em espanhol, mas e se os seguidores não entenderem? Vou colocar a legendinha em português, então. Oh, sério? É, Então vai. tá. Eu vou falar se eu entendi. Martino Tazo 7165. Olá, Martino! Hola familia, nada más decirles que los esperamos con los brazos abiertos aquí en Paraguay y desearles todo lo mejor en su proceso de mudanza. También aprovecho para aconsejarles que traigan todos la coche con mucha calma y mucho cuidado. Sí, sí. Si pueden, al llegar, alquilen un Airbnb para luego buscar con calma y con cuidado el sitio ideal. Tengan cuidado al escoger el barrio, ya que en la periferia hay más inseguridad respecto a Asunción. No duden en preguntar a los vecinos de las zonas que les interesa sobre la inseguridad. Aquí la mayoría de la gente es muy solidaria y siempre estarán dispuestos a ayudarles. También tengan cuidado con el contrato de alquiler antes de firmar nada. Léanlo con calma y si tienen dudas sobre la cláusula, pregunten a cualquier paraguayo si eso es común. Aquí, si hubiere algo que les gusta, no duden en reclamar sus derechos. Suelen haber propietarios que solo priorizan sus intereses y se olvidan de los derechos de los inquilinos. Tengan en cuenta que muchos no devuelven el mes de garantía del alquiler al desalojar la vivienda. Algunos sí lo hacen, si es que dejan la casa en el mismo estado en que la recibieron. Si ustedes pretenden recibir la devolución, asegúrense de que esté estipulada en contrato. Recuerden siempre de preguntar las veces que haga falta a cualquier paraguayo que consideren serio y responsable. Pidan siempre segundas o terceras opciones antes de realizar cualquier tipo de transacción, sea para comprar, alquilar o vender cosas importantes y costosas. Se evitarán muchos malos ratos si lo hacen de este modo. En fin, les deseo todo de mejor en su viaje y venga con Dios, para que todo vaya muy bien. Les estaremos acompañando desde aquí. Abrazos, familia. Perdóname mi español que no es tan bueno y estoy practicando. Muito bueno. Ó, o que a gente vai falar? Tá vendo? O paraguaio? Paraguaio é só amor, entendeu? Gente, deu a dica para alugar casa, pra gente ficar esperto com os contratos. Estão de braços abertos, falaram que a gente pode perguntar para os vizinhos se a gente tiver dúvida, que as pessoas estão. Muchas gracias, hermano, e hasta luego. Latam Free One. De novo! Ah, Latam! Legal! Ó, gente, acabamos de perceber que ele comentou um comentário em português, mas ele é paraguaio, porque esse comentário aqui é em espanhol. Ah, é? Ele se dedicou para traduzir para o português pra gente. Vai, Latam Freedom, como que é? Latam Free One. Free One. Interesante. No sé si ya decidieron si van a instalar en Asunción o el Gran Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este o dónde. Éxitos. Deberían dejar sus redes sociales también. No sé si tienen Instagram, por ejemplo. Recuerden que en Paraguay creo que las tomas de electricidad tienen otro voltaje, así que quizás sus electrodomésticos brasileños no les sirvan acá. De todos modos, comprar muebles y electrodomésticos en Paraguay no es tan caro y buscando hay muy buenos precios y muchas marcas. Una aclaración, el salario mínimo en Paraguay es mayor que en Brasil y la mayoría de los productos y servicios es más barato, así que puede comprar más cosas, pero como trabajador independiente, siendo pintor o plomero o electricista, etc., el dinero va a depender de cuántos clientes tenga, obviamente. Eso sí, a fin de mes, la calidad de vida de un obrero va a ser similar que en Brasil. Tal vez la diferencia va a ser la seguridad. Éxitos. Caramba. É muito amor, né? Mas é interessante, né? A gente não sabia dessa informação. Quer dizer, eu sabia, a gente soube porque a gente leu, né? Mas que o salário mínimo de lá é maior que o salário mínimo do Brasil. E o poder de compra é maior também. É. Então, a gente não vai levar muitas coisas, né? Nós vamos levar
algumas coisas, mas a gente viu que a maioria é 220. Se não for, se alguém puder ajudar, a gente vai levar, tipo, cafeteira, máquina de pão, coisas pequenas, né? Que Para que vai encaixa. ali na Kombi Um air embaixo. ali. fryer, né? Pra também ajudar a gente no dia a dia. Só essas 3 coisas, né? Só isso que a gente vai É. levar. Air fryer, cafeteira e máquina de fazer pão. É o que vai de eletrodoméstico. Bom, galera, temos muitas pessoas que também vão. Muitas pessoas que estão desejando muita boa sorte, tanto os paraguaios quanto brasileiros. É uma rede, uma conexão muito legal que a gente está tendo aqui. A gente pode trazer mais comentários conforme a gente for postando mais vídeos, né? Fazer mais essa resposta de comentários. É muito legal. Eu desejo muita boa sorte para todo mundo que tá tentando e que vai, né? Que tá se preparando, se programando para ir pro Paraguai. Quem sabe a gente se esbarra por aí, a gente se encontra, né? Se morarem perto, a gente pode trocar Eu números. acho que a gente tem que fazer um evento. Vamos gente, fazer uma comunidade grande aqui. o E nosso aí a gente faz um Instagram, evento. eu vou deixar o nosso Instagram na descrição do vídeo. O nosso Instagram, a gente tá bem no começo, a gente tava focando mais no YouTube pra colocar essa experiência aqui, né? Mas a gente tá começando então no Instagram, então tá bem no comecinho, mas eu vou deixar o Instagram aqui. Chama a gente no direct, se vocês quiserem. Se vocês já foram, já fizeram a residência de vocês, chama a gente, fala assim, foi fácil, foi difícil, precisa disso, eu tive uma surpresa nisso, deu errado isso. Então, vamos trocando informação. Eu acho que a gente tem que se unir nesse momento agora, né? Dessa troca. E principalmente se você se identifica com a visão de mundo que a gente está tendo. Se você se identifica, a gente tem que se conectar. Tem que gerar conexões para a gente se ajudar no trajeto, para a gente se ajudar estando lá, certo? Então, se você se identificou com a gente, com essa ideia que a gente está trazendo, se interage, chama a gente lá no Instagram, vamos fazer realmente uma conexão, entendeu? É isso que eu desejo. Muito obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que vê os nossos vídeos. Pra gente, isso aqui é tudo muito novo, né? Um YouTube, ficar gravando, né? Pôr no microfone. A gente tá pegando o ritmo ainda, então por isso que às vezes a gente demora pra postar, né? Porque a correria do dia a dia vai tomando conta, a gente vai acabando esquecendo, né? Tem coisa que eu falo que tem que cortar no vídeo. Calma, vocês vão ter. Então é isso, gente. A gente vai... Vamos que vamos, né? E é isso, Vamos beijo. acompanhando os próximos passos, que a gente vai trazer muita coisa legal aqui ainda. Tchau. Até o próximo vídeo.